santo dia a todos vocês, alunos, alunas, caros pais encarregados de educação. Cá estamos de novo para mais uma aula no programa Aprender e Estudar em Casa. Eu sou a professora Dulcinea Cardoso e, como sabem, estou a dirigir aos alunos do 6º ano, ainda continuando com os conteúdos do ano passado que não foram abordados. E como tinha prometido, hoje iremos dar continuidade ao estudo da estatística. Vamos organizar os dados simples através de gráficos de barras e pictogramas. Então, vamos à lição de hoje. Então, como vocês podem ver, vamos ver hoje a recolha que já tínhamos visto na aula passada e organização de dados estatísticos simples através de gráfico de barras e pictogramas. Mas antes de começar, vamos retroceder. Vamos pegar um exemplo anterior, onde eu trouxe aqui uma situação, não é? Após assistir a uma aula de matemática sobre a estatística, um grupo de colegas da turma B1 do 5º ano, composto por 18 alunos, resolveram fazer um estudo na turma para saber a classificação final dos alunos na disciplina de matemática do ano letivo anterior. Então, é o exercício anterior que nós vamos pegar para fazer a organização de dados. Nós não vamos repetir porque na aula passada já tínhamos visto. Agora, temos aqui os dados recolhidos, que depois vamos ver na tabela de frequência. Também tínhamos visto a tabela de frequência. Como vocês estão a reparar, apareceu aqui mais uma coluna, que na aula passada não referimos, que é a frequência relativa. Na primeira coluna, nós temos aqui a classificação final, onde aparecem aqui os dados. Depois temos a frequência absoluta, como vocês viram na aula anterior, que é o número de vezes que aparece um determinado dado, não é? E na última coluna temos a frequência relativa, que não foi abordado na aula passada. Então, frequência relativa. Como é que nós obtemos a frequência relativa? Como vocês podem ver aqui, a frequência relativa é o quociente entre o número de vezes que o valor de uma característica, temos aqui os dados, se verifica e o número total. Ou seja, basta dividirmos a frequência absoluta pelo total de dados. Então, vamos ver ali a frequência relativa é o quociente entre o número de vezes que o valor de uma característica se verifica e o número total de dados. Por exemplo, vamos ver qual é a frequência relativa de 12. Temos aqui 12, nós vamos ver a sua frequência relativa. Mas antes temos que saber a sua frequência absoluta. Qual é a frequência absoluta de 12? Muito bem, 5. Então, vamos dividir a frequência absoluta pelo total. Então, temos aqui 5 a dividir por 18, que encontraremos esse valor, 0,2777. Temos aqui uma casas decimais infinita. Então, por isso, vamos colocar 3 pontinhos ou reticência. E, a seguir, passaremos para a próxima. Então, vamos ver a frequência relativa de 13. Quanto é que vai dar? É só pegar a frequência absoluta de 13 a dividir por total. Então, 1 a dividir por 18, encontraremos 0, ou 0,0555, etc. E vamos a seguir também para o próximo, 14. Frequência relativa de 14. É só pegar a frequência absoluta e dividir pelo total. 6 a dividir por 18, vamos encontrar 0,333, etc. Depois, 15, também a mesma coisa. Tem frequência absoluta 1, vamos a dividir pelo total, encontraremos 0,055, etc.
E, de seguida, 16. Para a frequência absoluta, já tínhamos visto que é 2. Então, vamos dividir pelo total 18 e temos 0,111, etc. 17 também teve frequência absoluta 2. Vamos a dividir pelo total, que vai dar 0,111, etc. 18 também é a mesma coisa, 1. Então, 1 a dividir por 18, 0,055, etc. Então, nós temos aqui, já encontramos a frequência relativa. Atenção, o total, se somarmos a frequência relativa, o total tem que dar 1. Mas, para isso, vocês têm de fazer a redução, que mais à frente vocês vão estudar. Vão fazer a redução para que a soma dê 1. Como vocês podem ver aqui na observação, a soma de todas as frequências relativa é igual a 1. Passaremos agora para uma outra forma de organizar dados. Nós aprendemos ontem através de contagem de dados, já vimos também através de frequência absoluta e relativa. Podemos organizar os dados através de gráficos de barras, ok? É uma forma organizada também de mostrar os dados obtidos. Vamos ver aqui. Qual é a classificação? Antes de fazermos o gráfico de barras, temos que levar algumas considerações. Primeiro, nós temos que... O gráfico tem que ter o quê? Deve ter o título. Podem ver aqui, classificação final do ano anterior em matemática da turma B1 do 5º ano. Temos que colocar o título. Muito bem. Também, os eixos devem ter a legenda. Vocês podem ver aqui o eixo horizontal. No eixo horizontal, o que é que nós temos? A classificação final. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. E no eixo vertical, temos aqui número de alunos, ou seja, a frequência absoluta. Muito bem. Agora, não é chegar e fazer também as barras como quiserem. Temos que levar a consideração o quê? A altura da barra, ou seja, das barras, tem que ser proporcional à frequência absoluta. O que é que isto quer dizer? Qual é a frequência absoluta de 12? Muito bem, encontramos 5. Então, vamos subir até 5. Então, a altura de cada barra é proporcional à sua frequência absoluta. Muito bem. Temos aqui a frequência absoluta de 13. Estão a ver aqui? 1. Frequência absoluta de 14. Temos aqui 6. 15 também encontramos 1. 16. Temos aqui, vocês podem ver a linha. Temos frequência absoluta 2. 17 também 2. E 18, 1. Tem que ter em consideração esses aspectos. E outra coisa, a distância entre as barras também tem que ser igual. Mas antes vamos pegar a largura, ok? As barras devem ter a mesma largura, como vocês podem ver aqui. As barras devem ter a mesma largura. Às vezes, quando eu peço aos alunos para fazerem gráfico de barras, um coloca uma barra mais grossa, outro menos, mais fininha, e fazem como querem. Não, tem que respeitar esta regra. Então, as barras, cada barra tem que ter a mesma largura, ou seja, todas as barras têm que ter a mesma largura, como vocês podem ver aqui. E também devemos levar em consideração também a distância entre as barras. A distância deve ser igual. Deve ser iguais porque aqui, esta distância daqui até aqui é igual a dali também daqui até ali.
Então, vocês já sabem, já aprenderam a construir, que não se deve fazer à toa, que não se deve construir gráficos de barras à toa. Tem que seguir os parâmetros aqui. A seguir também temos uma outra forma de organizar dados, através de pictogramas. Pictogramas também é uma forma de representar dados através de imagens, figuras, símbolos, que têm a ver também, que estão relacionados com o tema em estudo. Neste caso, estamos a ver aqui alunos, não é? Quantos alunos tiveram classificação, determinada classificação, por isso eu utilizei símbolos relacionados com alunos. O que é que nós devemos ter em consideração ao construir o nosso pictograma? Então, pictograma deve ter um título, assim como gráfico de barra, como vocês podem ver aqui, classificação final em matemática dos alunos da turma B1 do ano anterior. Outra consideração, vocês já podem ver aqui, que em vez de barras, nós vamos substituir as barras por figuras, imagens ou símbolos relacionadas com o tema em estudo. Então, neste caso, eu utilizei aqui essas criancinhas que representam os alunos. Também, o significado do símbolo deve estar indicado. Ou seja, o que é que representa cada símbolo aqui, este símbolo? Significado do símbolo deve estar indicado aqui. Cada boneco aqui, cada figura, corresponde a 2 alunos. Agora vamos ver a frequência absoluta de cada dado. Vamos ver a classificação 12. Quantos alunos tiveram 12? Podem ver aqui quantos bonecos temos aqui? 1, 2 e metade. Metade do boneco. Agora, ou seja, da figura que temos aqui. Mas antes temos que ver a legenda. Cada imagem corresponde a 2 alunos. Então, se temos aqui 2, aqui também 2, já são 4 alunos, e aqui temos metade de 2. Se 1 corresponde a 2 alunos, então metade corresponde a 1 aluno. Então, temos 2, 4, mais 1, 5. Vamos ver a frequência absoluta de classificação 13. O que é que vocês podem ver aqui? Metade daquela figura. Então, que corresponde, metade de 2 é 1. Então, a frequência absoluta de classificação 13 é 1. Agora vamos passar para a classificação 14. Quantas vezes temos aqui, aparece esta imagem? Temos aqui 1, 2, 3. Então, 3 vezes 2, porque cada um é 2, 2, 4, 6. Então, frequência absoluta de 14 é 6. Frequência absoluta de 15. Estão a ver aqui metade também. Metade de 2 é 1. Então, frequência absoluta de 15 é 1. Frequência absoluta de 16. Vamos ver. Temos um boneco que corresponde a 2 alunos. Então, 2 alunos tiveram classificação 16. Passaremos agora para 17. Também aparece aqui uma figura e representa 2 alunos. 2 alunos tiveram classificação 17. E 18, como vocês podem ver, temos metade da figura, então, que corresponde a 1. Então, um aluno teve classificação 18. Agora, vamos ver, já representamos os dados através de pictogramas. Que conclusão vocês podem tirar? Vamos ver. Qual é a classificação que aparece mais vezes? Muito bem, 14. 14 apareceu 6 vezes, ou 6 alunos tiveram classificação 14. É a frequência que aparece mais. Muito bem. Outra conclusão que vocês podem tirar ali, que a seguir de 14, qual é a classificação que teve mais frequência? Bravo. 12. Muito bem. A seguir temos o 12. Se eu for perguntar nesta turma, apenas 2 alunos tiveram classificação muito bom, não é? 17, ou seja, 3 alunos.
17, 2 tiveram 17 e 1 teve 18. Então, 3 alunos tiveram classificação muito bom, que é o que temos aqui, a interpretação dos dados. Então, os alunos, não se esqueçam, foram os alunos que fizeram a pesquisa. Concluíram que a classificação mais comum entre os alunos é 14 e, de seguida, o 12. Apenas 3 alunos tiveram classificação muito bom. E como vocês são bons alunos, eu sei que já aprenderam. Para confirmar, vamos à atividade prática de hoje. Então, meus alunos, preparados? Então vamos para o exercício de hoje. Exercício 1. De entre os 3.000 alunos de uma escola, selecionaram-se aleatoriamente 70 e inquiriram-se sobre o programa de televisão preferido. Os resultados obtidos foram os seguintes. Temos na primeira coluna, o programa preferido. Temos telejornal, aprender e estudar em casa, cinema e outros. Vamos ver a frequência de cada um. Telejornal. Quantos alunos escolheram telejornal? Temos aqui 20 alunos. Aprender e estudar em casa, 24 alunos, bravo. Cinema, 16 e outros 10 alunos escolheram outros programas. Então, vamos à questão. De acordo com este conjunto de dados, indica 1.1, a população. 1.2, a amostra. 1.3, a variável. Neste caso, a variável em estudo. E como vocês já aprenderam a parte teórica, vão pôr em prática agora. E dou-vos 1 minuto para voltarmos à correção. Então, conseguiram? Vamos então à nossa correção. 1.1 indica a população. Certamente que conseguiram indicar a população. Quando é que encontraram? 3.000 alunos. Muito bem, no universo de 3.000 alunos de uma escola. Amostra. Vamos lá. Todos os alunos foram inquiridos? Não. Desse 3.000 alunos, apenas 70 alunos foram inquiridos. E a variável? Qual é a variável em estudo? Programa de televisão preferido. Muito bem, é a variável que em estudo. Agora, se eu fizesse uma outra pergunta para classificarem a variável em estudo, seria? Muito bem. Vamos passar agora para o segundo exercício. Organiza os dados obtidos num gráfico de barras. Muito bem. Vocês já tinham aprendido anteriormente a construir gráficos de barras. Vão aplicar aquelas regras, têm que ter em conta aquelas considerações na construção desse gráfico. Tem 1 minuto para resolver o exercício e já volto.
Como vocês já podem ver, o meu gráfico já está construído. Eu já organizei os dados obtidos através de gráfico de barras e certamente vocês em casa já conseguiram. Então vamos à nossa apreciação. Nós temos aqui, primeiramente, vocês vão traçar, para ficar mais fácil, traçaram os eixos, não é? Eixo vertical e eixo horizontal. Também já colocaram os títulos. O que é que deve constar no eixo vertical? Número de alunos ou frequência absoluta. Depois temos no eixo horizontal, nós temos programa preferido dos alunos. Vamos ver. Os programas. Temos telejornal. Qual é a frequência absoluta? Quantos alunos escolheram telejornal? 20 alunos. Muito bem. Aprender e estudar em casa. Vamos ver a frequência absoluta. Quantos alunos escolheram aprender e estudar em casa? Tínhamos encontrado 24 alunos. Vocês podem ver que a barra, neste caso, não chega a 25, quase 25. Então, 24 alunos escolheram aprender a estudar em casa. Passaremos agora para cinema. Estão a lembrar quantos alunos escolheram cinema? Muito bem, 16 alunos. Então temos aqui 15 e passou um bocadinho, 16 alunos. Passaremos agora para outros. Vamos ver quantos alunos escolheram outros programas. Muito bem, 10 alunos escolheram outros programas. Podem ver que a barra ali vai subir até 10. Também gostaria de chamar-vos a atenção, ali no eixo vertical, onde aparece a frequência absoluta, temos que ter em conta se o número, por exemplo, for muito elevado. Então, não vamos colocar os números por ordem aleatória. Podem escolher o quê? O intervalo. Neste caso, tomar o intervalo de 5 em 5. Temos aqui 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30. Por exemplo, eu vou dar o exemplo aqui, aprender a estudar em casa. Quantos alunos escolheram? 24. Então, vamos tomar quase 25, não chega a 25. Então, paramos aqui a barra para ali perto, quase de 25, aproximadamente. Tomamos aqui. Agora, as regras. Vamos ver o espaçamento. Tem que ser... Aqui o espaçamento tem que ser igual. Mas também não se esqueçam de deixar esse espaço, ok? Antes de começar a construir as barras, tem de deixar um espaço aqui, para não ficar colado com a linha vertical. Agora, o espaçamento aqui tem que ser igual. Também, a largura das barras também tem que ser igual, a mesma distância. E eu sei que vocês respeitaram todas essas regras e construíram lindamente o vosso gráfico. Hoje eu trouxe exercícios do vosso manual do 5º ano. Não se esqueçam que ainda estamos a trabalhar com o 5º ano. Se sentirem algumas dificuldades, podem pedir ajuda aos vossos professores, pais e certamente vão-vos ajudar. Vamos ao exercício. Resolve os exercícios do manual do aluno do 5º ano, página 76. Atenção, exercício 2 e 3. Na aula de hoje, continuamos com o estudo da estatística, onde organizamos os dados obtidos num gráfico de barra e pictogramas e, no fim, também fizemos a interpretação de dados. Chegamos ao fim da nossa aula.
no programa Aprender e Estudar em Casa. Antes de ir, eu gostaria de parabenizar a todos vocês, alunos, que estão a ter atitudes responsáveis e estão a respeitar todas as normas estabelecidas. Até a próxima aula.